Olá, galera que segue meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre depressão. Por que eu vim falar sobre a depressão? Porque eu já tive depressão, né? Então eu vejo muitas pessoas passando por essa fase, passando por isso, por tudo que eu já passei. E muitas das vezes a gente se pega ansioso, desesperado, e na verdade a gente fica ansioso, desesperado, não é com o fato do que está acontecendo hoje. A nossa preocupação, a nossa ansiedade é com o que possa acontecer no amanhã. Não é assim? Muitas das vezes a gente não dorme, eu mesma não dormia, eu já comia muito, né? No entanto, que eu cheguei a pesar 136 quilos na gravidez do meu filho, foi aonde eu tive que fazer uma cirurgia bariátrica, que eu falei que ia falar um pouco sobre a cirurgia bariátrica aqui no canal, ia colocar o antes e depois, mas eu ainda vou fazer, tô preparando ainda. Mas o que acontece? Eu queria tanto emagrecer, perder peso, e cada vez eu engordava mais. Então aquilo me deixava muito frustrada. Eu tentava de todas as formas, fazia exercício, cheguei a tomar remédio, tomava remédio, eu emagrecia. Quando eu parava, eu engordava o dobro. Então aquilo mexeu muito comigo. Então eu ia para os cultos, eu ia para a igreja, sentava no último banco, eu só chorava. E eu pedia para Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso muito emagrecer. E aquela ansiedade, ela tomava tanto conta de mim que eu não queria ver ninguém da minha família. Na verdade, não é que eu não queria ver ninguém, eu não queria que eles me vissem a situação que eu estava. Eu tinha vergonha, porque quando eu saía na rua, as pessoas falavam: nossa, como você tá gorda. Nossa, como você engordou. Então aquilo ali mexia muito comigo. Então o que eu queria? Ficar dentro de casa, para não chegar a ouvir o que as pessoas tinham a dizer ao meu respeito, que aquilo mexia muito comigo. Então eu me tranquei dentro de casa e foi onde eu engordei mais ainda. Mas por que eu estou falando isso? Porque a depressão, ela vem de um algo que a gente almeja e a gente não consegue. Aquilo ali nos deixa frustrado, nos deixa desesperado. É uma falta de emprego, é um sobrepeso, é um serviço, uma faculdade, eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua dificuldade. Eu estou falando um pouco da minha. A minha me levou à depressão, o meu sobrepeso, porque eu não conseguia emagrecer, então aquilo se tornou um martírio dentro de mim. Aquilo ali eu só chorava, chorava, chorava e comia. Eu não conseguia chorar e ficar sem comer. Não, as lágrimas caíam dentro do prato e eu comendo. Eu comia, comia, chorava e comia. E as pessoas, quanto mais as pessoas falavam, mais eu chorava, mais eu comia e mais eu engordava. Então aquilo ali tornou um ciclo vicioso, aonde eu fui me desgastando muito, fui engordando mais, cada vez eu engordava mais. Aí depois eu ainda engravidei, engordei mais ainda. E eu só consegui me livrar disso quando eu fiz uma cirurgia bariátrica. Na verdade, Deus usou uma irmã para falar comigo, né? Que eu sou evangélica. Deus usou uma irmã para falar comigo na igreja e falou: olha, você não vai ficar assim, você vai passar por uma cirurgia bariátrica. Na hora eu pensei comigo, né? Como, Senhor, eu vou fazer uma cirurgia bariátrica se eu não tenho nem recursos para isso, eu não tenho um médico, dependo do SUS para tudo, não tenho convênio, não tenho dinheiro. E a irmã falou: fique em paz, porque Deus já preparou até os médicos, né, para fazer a sua cirurgia. Falei: amém, então, porque eu sofria muito na igreja, porque tinha os congressos e eu tinha que ficar de beca, porque as roupas que as irmãs usavam não serviam em mim. Então aquilo para mim era muito frustrante. E eu orava muito e pedia uma solução para Deus: Senhor, me ajuda, eu preciso emagrecer, mas eu não consigo como. Jamais passou pela minha cabeça que seria uma cirurgia bariátrica que eu ia fazer. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe de todas as nossas necessidades. Porque o meu problema, assim, eu comia, eu chorava, mas eu não comia muito. Eu não era de comer muito. Eu era muito ansiosa. Por eu não conseguir aquilo que eu queria, acabava muito ansiosa e começava a engordar, às vezes nem comia muito. Então ali Deus preparou para mim uma cirurgia bariátrica
E eu fiz a cirurgia, perdi 55 quilos. Depois eu vou colocar o antes e o depois pra vocês. Ali no dia da cirurgia, o médico suspendeu meus remédios, que eu tomava remédio pra depressão. E graças a Deus ali fui liberta. Porque foi como tirasse um peso da minha vida. Eu sofri muito com a cirurgia, é uma cirurgia bem invasiva, bem difícil. Os primeiros 30 dias tomando aquele copinho de café, tomando líquido, né? Só o líquido, depois é batido. Quando passa pra comida, nossa, o sofrimento é mais ainda, porque você acha que vai comer e vai estar tudo bem, e não tá. Quando caiu o arroz, primeira vez que caiu o arroz no meu estômago depois da cirurgia, mas eu senti tanta dor, que eu falei, eu vou morrer, não vou conseguir. Então, teve todo um processo, hoje já tá com 3 anos que eu fiz a cirurgia. Mas, o que eu quero dizer com isso? Que se você tem um objetivo, você tem um alvo, ore a Deus, peça a Ele ajuda para que Ele venha te direcionar. Peça a Ele para tirar toda a ansiedade do seu coração. Porque assim é muito difícil você querer um algo, você almejar, você não consegue dormir. Eu não conseguia dormir. Eu passava a noite toda acordada. Eu pedia a Deus, eu orava, Senhor, me ajuda, eu preciso dormir. Passava muitas noites em claro. E era sempre chorando, e eu orava muito e pedia, Senhor, me ajuda, por favor, eu preciso dormir. Não consigo dormir. Então, porque eu me preocupava muito e também com a opinião dos outros. Porque as pessoas falavam, nossa, mas você é tão bonita, por que você não emagrece? Então, se eu tivesse parado ali naquele momento e pensado um pouco mais em mim, o que eu pensava, apesar que eu também não gostava de me ver daquela forma. Mas eu não tive assim um pensamento de esperar um pouco, de pensar no que estava acontecendo. Não, simplesmente eu me fechei, me tranquei, não queria ver ninguém e ali só piorava a minha situação. Então eu não sei qual é a área na sua vida que você precisa que Deus entre, mas peça a Ele ajuda. Porque Deus, Ele é fiel e quando Ele promete, Ele cumpre. Porque Ele falou que eu ia passar por uma cirurgia bariátrica e eu fiz. Então, sou prova viva que Deus, Ele fala e Ele cumpre. Então, se apegue com Deus. A palavra do Senhor nos diz, eu vou ler aqui para vocês, em Marcos 6, 26, que vai dizer assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Porque às vezes a gente fica desesperado com a falta de emprego que muita gente está hoje. Eu falo porque eu estou desempregada, eu fui mandada embora na pandemia, no começo do ano passado, e logo depois meu esposo foi mandado embora também. Então, naquele momento, aquilo ali começou a tomar conta de mim de novo, aquela ansiedade. Eu falava, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Eu tenho um filho, minha filha engravidou com 16 anos. Falei, e agora? Que eu vou ser vó? É como se viesse tudo à tona de uma vez, né? E eu falava assim, agora, senhor, o que eu vou fazer? Tô desempregada, meu esposo também, vou ser vó, tem minha filha, tem meu filho, o que eu vou fazer? Aquele desespero, aí eu não conseguia dormir. Começou aquela ansiedade, aquela coisa. Eu falei, senhor, e agora, meu Deus, me ajuda, abre uma porta de emprego. Eu não vou falar pra você que Deus abriu a porta de emprego, Ele não abriu. Até agora eu estou desempregada. Meu esposo começou a fazer um bico agora. Mas Deus, Ele não deixou faltar nada. Ele tem nos sustentado. Porque se Ele cuida das aves, não vai cuidar de nós que somos filhos, sua imagem e semelhança? Ele cuida. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então, as coisas não é da nossa forma, não é do jeito que a gente quer. As coisas é do jeito de Deus, né? Ele não abriu as portas, mas nada tem faltado dentro da minha casa. Posso dizer, não tenho luxo, mas não me importo com luxo. É melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele, não é? Então, eu só queria deixar essa palavra para que vocês tenham fé. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa agir nesse momento, que tá tirando o seu sono, que tá te deixando ansioso. Mas entrega a sua ansiedade nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar. Descansa o seu coração, para que você possa dormir em paz, porque o amanhã ele pertence a Deus. Às vezes a gente fica tão ansioso com o nosso dia de amanhã, aquele desespero. Quantas vezes eu já passei por isso? Aquele desespero, ai meu Deus, e agora? Quando chega no dia dá tudo certo.
só atrapalhou o meu sono, atrapalhou a minha vida, que eu não consegui dar continuidade da forma que tinha que ser. Não é assim? Pode ser que com você seja assim também. Creio que não seja só comigo, aquele desespero que dá de vez em quando. Mas aí a gente senta, põe a mão na consciência e fala: epa, peraí, o que eu tô fazendo? Se confia, então descansa. A gente tem que confiar, tem que descansar. Então descansa a sua vida no Senhor, que Ele tudo fará. Que Deus abençoe sua vida. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa o seu like. Isso vai ajudar muito para o crescimento do canal. Meu nome é Divani Paz de Lima. Você ainda que não ouviu o louvor Homem de Pouca Fé, ouça o hino, é uma bênção. E é isso aí. Queria falar um pouquinho para vocês hoje sobre a depressão. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, é o que eu peço a Deus nesse momento. Que Deus abençoe as nossas vidas. Estamos em meio a uma pandemia, mas até aqui o Senhor tem nos guardado. Não é dessa maneira? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.